Vamos dar início a esta reunião para a audição da Sra. Professora Doutora Maria José Capelo. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento e manifesto a minha gratidão à Sra. Professora Doutora Maria José Capelo por aceitar o convite para estar aqui hoje conosco. A senhora professora foi minha professora de Direito Processual Civil no milénio passado e é a pessoa por quem nutro muita estima. O processo civil que aprendi foi com a senhora professora Maria José Capelo. E a grelha foi distribuída. Temos uma intervenção inicial de 2 minutos para os requerentes. E o que me aparece na ordem do dia que foi distribuída é que houve um requerimento oral do Grupo Parlamentar do PSD e um requerimento escrito do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Portanto, o que sugiro é que a senhora deputada Márcia Passos disponha de 2 minutos e a senhora deputada Patrícia Gil Vaz disponha também de 2 minutos para a apresentação dos requerimentos. Estamos de acordo quanto a isto? Então tem a palavra a senhora deputada Márcia Passos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Sra. Professora Maria José Capelo, é um gosto tê-la cá. Não tive o privilégio de a ter como minha professora de processo civil, mas tenho tido o privilégio de me cruzar consigo em vários fóruns, nomeadamente no âmbito do meu doutoramento, e, portanto, temos sempre a aprender muito consigo e agradecemos-lhe muito o facto de ter tido disponibilidade para estar connosco hoje aqui a ajudar nesta reflexão. O Partido Social Democrata, de facto, entendeu que a senhora professora podia dar-nos um contributo muito valioso em termos técnico-jurídicos, porque é profundamente conhecedora destas matérias que respeitam à revisão de sentenças estrangeiras e, portanto, nesse sentido e porque temos na especialidade e temos em debate e em reflexão uma iniciativa legislativa da Iniciativa Liberal, também uma iniciativa legislativa do LIVRE, mas aquela que deu origem a este processo é uma iniciativa legislativa da Iniciativa Liberal que tem como objetivo introduzir uma alteração no Código de Processo Civil, nomeadamente aditando um artigo a título de uma norma interpretativa que nos suscitou e, portanto, e por isso querermos ouvir quem sabe muito sobre estas matérias, que nos suscitou muitas dúvidas. Portanto, é um facto, temos dúvidas de caráter formal, se esta é a forma correta de introduzir uma alteração no Código de Processo Civil e se será através de uma norma interpretativa, e depois temos dúvidas de caráter substantivo, porque aquilo que nos dá a entender é que esta norma interpretativa não é tanto isso, mas é mais algo de novo. Cruzando isto com a jurisprudência, que também temos nota do Supremo Tribunal de Justiça, e portanto não vou entrar na discussão, obviamente, entendemos que é de crucial importância ouvir a senhora professora e daí o nosso requerimento e, portanto, com estas palavras justifico o requerimento que foi apresentado. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Márcia Passos. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a todas as senhoras e senhores deputados, fazer um cumprimento especial à senhora professora doutora Maria José Capelo e agradecer a disponibilidade para estar hoje aqui a dar-nos o seu contributo para melhorarmos este nosso projeto que, como a senhora deputada Márcia Passos bem referiu, visa responder a inúmeras solicitações que nos chegaram de diversos cidadãos, quer brasileiros, quer de outra nacionalidade, através do Correio do Cidadão e que têm tido alguma dificuldade no que se refere ao seu reconhecimento da situação jurídica no nosso ordenamento jurídico nacional. Por entendermos que esta é uma matéria complexa, tivemos questão de referir que o legislador deve fazer alguma coisa, mas que também nós aceitamos que este projeto ainda pode ser melhorado, podem ter algumas falhas formais e que por isso mesmo é pertinente esta sua audição e ouvirmos quem sabe bastante sobre estes temas. E alguns dos pontos prévios que nos parecem relevantes e que depois gostaríamos de ouvir sobre esses temas como também já foi referido, a norma interpretativa, quer pelos diversos contributos que já nos foram chegados, quer pela discussão. Concluímos que a inclusão desta norma interpretativa pode ser um pouco difícil e problemática do ponto de vista da aplicação da lei no tempo. Outro ponto é a ordem pública internacional.
A Convenção Bilateral do Brasil, e são estes os principais pontos que nós gostaríamos que versassem sobre a sua análise, sobre os contributos que nos pode dar e, obviamente, deve ter lido o nosso projeto. Se encontrou alguma outra falha técnica do ponto de vista formal, quer do ponto de vista substancial, também estaremos, obviamente, disponíveis para acolher aqueles são os contributos. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Concluída a apresentação dos requerimentos, temos agora 10 minutos para a intervenção inicial da Sra. Professora Doutora Maria José Capelo, a quem dou a palavra. Muito obrigada. Antes de mais, os meus cumprimentos aqui à Sra. Presidente, em representação do Dr. Fernando Negrão, minha colega e amiga, Doutora Cláudia Santos. É um gosto estar aqui. Agradeço terem-me convidado e terem depositado tanta confiança em mim. Aos senhores deputados, os meus cumprimentos, reitero os meus cumprimentos e o meu propósito aqui é apreciar, fazer uma apreciação deste projeto. Não venho aqui no sentido de dizer não é viável, é apontar alguns pontos negativos que eu encontrei neste projeto. Desde logo, na motivação. A motivação, com o exemplo dos cidadãos brasileiros, não é o que é a negação do que é a legislar em Portugal com caráter geral e abstrato. O caso dos cidadãos brasileiros é um exemplo, mas não pode ser a motivação de uma lei. Podemos pensar que uma lei é geral e abstrata e não só são os oriundos do Brasil que vão estar abrangidos por esta lei, mas pessoas de todo o mundo que não estejam abarcadas pelos regulamentos europeus. Por isso, Burundi, países islâmicos, por isso é preciso alguma cautela na motivação. Eu acho que pode-se legislar bem, mas não se pode fundamentar a emergência de uma lei com base em um caso concreto. Eu acho que a nossa experiência histórica mostra-nos que muitas leis feitas com motivações em dados reais, concretos e neste momento contemporâneo, eu sei que o número de brasileiros em Portugal é extensíssimo, mas nunca poderia ser a razão de ser da legislação. O que poderia ser, eu já avançando, se calhar depois, o que podia ser, nós estamos a assistir a um movimento a nível, podemos dizer quase mundial, ou pelo menos europeu, que eu conheço mais, e também a nível do Brasil, de desjudicializar, ou seja, retirar da esfera do juiz atos que eram da esfera do juiz. O que vai problematizar saber se o nosso 978, que já vem do tempo do professor Alberto Reis, vem desde 1939, que não era o mesmo número, mas era o mesmo conteúdo, na altura as decisões, falava de decisões dos tribunais estrangeiros, porque era normal a ideia de todos os litígios serem apanágio de um juiz. Hoje, com os movimentos de desjudicialização e desjudicialização, muitos atos que eram da competência do juiz já são de autoridades administrativas e o caso mais paradigmático que me conhecem é o Decreto-Lei 272/2001, que passou muitos atos para a competência dos conservadores do Registro Civil e do Ministério Público, ou seja, retirou-se da esfera dos tribunais. Por isso, podemos dizer que assistimos a um movimento também comum no Brasil, de muitos atos que eram de antes da esfera do juiz passarem a ser da esfera das autoridades administrativas. Por isso, o facto de saber na letra da lei, onde está decisões dos tribunais estrangeiros, que devemos fazer uma aplicação analógica a todas as decisões que hoje emergem de autoridades administrativas, que primitivamente até eram de autoridades judiciárias e passaram a ser de autoridades administrativas, é um problema, mas que esta lei não vai resolver. E um outro ponto muito importante também é que a realidade brasileira, que foi o fundamento, a origem, é muito diferente. Temos um recente acórdão que é posterior a esta proposta, um acórdão de uniformização de jurisprudência de novembro de 2022, salvo eu, que é um acórdão de uniformização número 10/2022, que diz que a escritura de reconhecimento da união estável não é uma decisão. Por isso, o que é que se pode hoje aqui problematizar, que a norma, e já vou à norma, não resolve? Saber o que é que devemos entender por decisões para efeitos de revisão e confirmação
nos termos dos artigos 978 e seguintes. E este projeto, e com devido respeito pelos senhores deputados que propugnaram por esta redação, não resolve. O que é que são decisões? E tínhamos que recuar, e eu não vou ser muito sintética, tínhamos que recuar sobretudo à doutrina francesa, que é riquíssima nisso. Nós hoje o que é uma decisão para efeitos do 978. E isso temos a doutrina francesa e a alemã é riquíssima, mas em síntese, eu vou fazer uma síntese. Hoje assistimos a chamados atos híbridos. Atos em que é relevante a vontade das partes, mas também é importante a atividade de fiscalização de regulação de uma entidade administrativa. É o caso da escritura de união estável no Brasil, é o caso do divórcio consensual também no Brasil, e podemos dizer também é o caso do divórcio feito nos países islâmicos perante o notário, uma declaração unilateral do marido que basta dizer repudiar a sua senhora e dizer 3 vezes talaq ou palaq e está divorciado. Isso também é um divórcio retirado das esferas judiciais. Isso será tudo decisão ou não? Tal como está a norma, vai subsumir tudo aí. Tudo que é decisões de autoridades administrativas. E por isso temos, vou agora recorrendo à lei brasileira fala assim, decisões não judiciais com caráter jurisdicional. Por isso nós temos que ir em busca do que é uma decisão não judicial, ou seja, não emanada de tribunais, mas que tenha caráter jurisdicional. E uma escritura de união estável é um mero documento feito por um tabelião que reconhece e que certifica que perante ele A e B declaravam que viviam em união estável. É um mero documento autêntico que apenas certifica as declarações, não dizem que elas são verdadeiras. Isso, agora, um divórcio consensual, recorrendo à melhor doutrina, por exemplo, que eu digo que me inspirei, francesa, um divórcio consensual feito no Brasil, pode não haver obstáculo a considerar uma decisão para efeitos de revisão e confirmação. Por isso, primeiro é saber o que é uma decisão de uma autoridade administrativa e elas só merecem ser submetidas, e eu agora digo, à revisão e confirmação, se tiverem um caráter jurisdicional. E por isso mesmo era preciso ter feito, e permitam-me, Sr. Deputado, legislar com este caráter geral e abstrato e com este caráter retroativo e para o futuro, é preciso fazer um estudo de base. O que é uma decisão? E há muitas teorias. Por exemplo, o Dr. Lima Pinheiro tem uma teoria que eu hoje, com devido respeito, já considero ultrapassada, mas nós podemos ir para outras doutrinas mais avançadas que permitem incluir na expressão decisão, equiparar atos de decisões administrativas. Mas é preciso burilar muito bem isso. Agora um outro aspecto. Por isso, agora surgiu aqui a questão da norma interpretativa. Aqui a senhora deputada Márcia Passos já chamou a atenção. Uma norma interpretativa, basta ir ao Batista Machado, que todos tivemos como referência. Não estamos perante uma norma interpretativa. Se repararem, a norma do 978-A diz assim, não se aplica o disposto do artigo anterior. É uma norma de exceção. Cria um regime excepcional. Como é que uma norma que se cria um regime excepcional pode ser uma norma interpretativa? E basta uma frase do professor Batista Machado. Para ser lei interpretativa, a solução definida pela nova lei tem que se situar dentro dos quadros da controvérsia. Extravasa o que é controvérsia. O que é que a nossa jurisprudência, e são 20 acordos, 30 acordos, o que é que eles discutem? O que é decisão para efeitos de 978? Não discutem se vai ser dispensado ou não da revisão e confirmação. A única controvérsia jurisprudencial que hoje existe é saber o que é uma decisão nos quadros atuais de jurisdicionalização para efeitos de 978. Nunca há jurisprudência, e mesmo o acórdão de uniformização de jurisprudência, que tem muita fundamentação, nunca discute o que é que, se for decisão, está sujeita à revisão e confirmação. E agora, vamos dispensar porquê? Quais são os obstáculos que hoje encontram os cidadãos do Brasil,
cidadãos do Brasil e de todos os países que querem revisão. O problema reside nos nossos tribunais. O problema reside nas custas judiciais elevadas. Eu estou aqui num fórum muito privilegiado, permitam-me, as custas judiciais estão elevadíssimas. O apoio judiciário, como eu costumo dizer nos bancos da faculdade, é para os indigentes, é para aquele senhor que vive na rua. Por isso, a razão de ser desta lei, o combate à morosidade e ao custo não passa por a previsão desta norma excepcional. E agora pergunto, isto é que me perturba e permitam-me alguma franqueza, já que isto não será uma forma encapuçada, é uma expressão duríssima, mas de permitir que milhares de brasileiros adquiram a lei da nacionalidade, que adquiram a nacionalidade portuguesa. E eu vou dizer porquê. Porque a lei da nacionalidade exige uma ação prévia de reconhecimento da união estável com duração de 3 anos. Para que adquiram a nacionalidade. O que é que se faz hoje no Brasil? Vai só tabelião e diz assim, nós já vivemos há 5 anos em união estável. Vem com essa escritura e essa escritura, se valer como decisão dispensada de revisão e confirmação, tem força de caso julgado. Significa que pode ser o pressuposto da aquisição da nacionalidade. E por isso mesmo, agora pergunto, será que os senhores deputados equacionaram as consequências de permitir que milhares de escrituras de união estável sejam cá admitidas e sejam pressuposto judicial, porque tem o valor de uma decisão, sem revisão e confirmação, e permitam a aquisição da nacionalidade? Isso é que é preciso equacionar. E agora... Sra. Professora, eu vou-lhe pedir que conclua, porque já ultrapassámos o tempo. Eu peço desculpa. Mas dispor ainda de 10 minutos para uma intervenção final. Portanto, podia concluir-se apenas a intervenção inicial. Agora outra questão. A revisão e confirmação é importantíssima, sobretudo, como a senhora deputada Patrícia referiu, é importantíssimo para controlar o respeito da ordem pública internacional. E por isso mesmo, porquê dispensar relativamente às decisões das autoridades administrativas? Até vou invocar, não sei se pertinentemente ou não, o princípio da não discriminação. Uma decisão judicial emanada desses países está sujeita à revisão e confirmação, se não submeter aos regulamentos. E uma decisão de uma autoridade administrativa não está? Porquê? Porque é que tratamos diferentemente o que não merece ser tratado diferentemente? Uma decisão judicial no Brasil observa o contraditório e a igualdade. Porque é que essa vai estar submetida à revisão e uma decisão emanada de um tabelião não está. Pronto. Peço desculpa pelo extravasar, mas às vezes é preciso um enquadramento. Muito obrigada, Sra. Professora Maria José Capelo. Vamos dar início à ronda de intervenção dos grupos parlamentares. Começamos pelo Partido Socialista. A Sra. Deputada Alexandra Leitão tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Professora Maria João Capelo, caros colegas, Sra. Presidente em exercício. Ora bem, antes de mais queria agradecer naturalmente ter aceitado ajudar-nos na dilucidação desta questão, que é uma questão de facto eminentemente jurídica e que eu devo começar por dizer, Sra. Professora, que, peço desculpa, eu tenho quanto tempo? 4 minutos, peço desculpa, de repente, ainda não sei as grelhas de cor. Dizer antes de mais, Sra. Professora, que a sua intervenção inicial foi absolutamente clara e foi também a maior parte dos pontos que eu tinha aqui para lhe colocar. Eu fui a relatora do parecer sobre este projeto de lei e uma das primeiras dúvidas que tive teve exatamente a ver, e aqui já referiu isto, mas enfim, vou ao encontro disso, teve exatamente a ver com a natureza ou não interpretativa da norma. Porque, nesse mesmo parecer, de forma ainda que muito perfunctória, porque é a natureza dos pareceres que nos cabem fazer, a natureza interpretativa suscitou-me desde logo muitas dúvidas, porque efetivamente o que parece fazer é trazer algo de novo quanto à dilucidação do que cabe ou não naquela norma. Por outro lado, para nós termos uma norma interpretativa é preciso que a interpretação que dali resulta ainda caiba nos cânones do artigo 9º do Código Civil, o que aqui não me parece, e por outro lado também
também, em última análise, põe em causa a segurança e a certeza jurídicas. Não esquecer que a consequência de uma norma ser interpretativa é que retroage. Eu nem sei como é que é possível esta norma algum dia, também pus isso lá, só em termos dubitativos, se dermos eficácia retroativa a esta norma, nem sei como é que esta retroação se vai proceder à resolução de uma série de casos, enfim. Portanto, logo aqui há logo um problema que é formal, mas não só, porque não há nada mais relevante no ordenamento jurídico do que fazer retroagir uma solução, é muito relevante, e, portanto, este é o primeiro ponto. O segundo tinha a ver com exatamente uma questão, conjugando o 978 com o 980. E se nós olharmos para o 980 do Código Civil, verificamos de facto que se há lá algumas alíneas que até referem expressamente sentença, a palavra sentença, e que, portanto, podemos concluir que à partida não são por natureza aplicáveis a uma decisão administrativa, ainda que a decisão administrativa possa ser do tipo jurisdicional, e é, aliás, um assunto bastante interessante, decisões de reguladores, mas é disso que estamos a falar quando falamos de atos administrativos jurisdicionais, do género de decisões de reguladores que aplicam sanções, etc. Não é propriamente... E, portanto, a minha pergunta é, há algumas alíneas, e estou-me a lembrar exatamente da alínea, salvo erro D, que é da ordem pública, que claramente se aplica às decisões administrativas. E a pergunta que lhe faço é esta. Faz sentido deixar passar o filtro da ordem pública que se aplica, obviamente, a uma decisão administrativa como a uma sentença? E, portanto, para nós concluirmos que a intenção do legislador no 978 era aquela, tínhamos que olhar para o 980 e não encontrar nenhuma linha que tivesse aplicabilidade pela lógica a uma decisão administrativa. E, claramente, não me parece que seja esse o sentido, mas coloco também esta questão à senhora professora. Por outro lado, também eu também tenho dúvidas que não estejamos, ou melhor, pergunto, isto aliás é colocado pelo parecer do Conselho Superior de Magistratura, há aqui situações muito diversas. Nós até podemos concluir, eu não estou a dizer com isto que eu concluo assim, estou apenas a admitir que a situação concreta dos cidadãos brasileiros, no caso, por exemplo, dos divórcios, que não se calhar nas uniões estáveis, até justificava algum tipo de intervenção legislativa. Não sei, não estou a dizer que sim, estou a dizer. Agora, então, mais depressa, pergunto eu, se poderia tentar resolver isto através de qualquer tipo de solução de direito internacional público que resolvesse uma questão de um tratado bilateral, uma coisa deste género, do que uma regra geral e abstrata que, como a senhora professora bem disse, acaba por incluir uma série de ordenamentos jurídicos, alguns deles muitíssimo diversos do nosso. Deu o exemplo, por exemplo, dos islâmicos, etc. E, portanto, até que ponto é que, de facto, nós estaremos aqui depois a abrir demais uma solução, mesmo que entendêssemos, e não estou a tomar posição quanto a isso, que a situação inicial da qual partíamos tivesse alguma razão de ser em termos de tutela jurisdicional legislativa, perdão. Finalmente, estou mesmo a terminar, perguntava-lhe prospectivamente se haveria ou não interesse em fazer uma iniciativa legislativa que viesse esclarecer, embora não caiba ao legislador fazer doutrina, mas viesse esclarecer essa questão da decisão administrativa, porque essa sim parece-me ser o cerne da questão, é o que é decisão administrativa para efeitos de 968 e o que não for considerado como tal já lá não está. Mas até que ponto é que se, da perspectiva da senhora professora, se justificava uma intervenção legislativa com esse enfoque e não tanto com este que hoje temos aqui perante nós. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada Alexandra Leitão. Passamos ao grupo parlamentar do PSD. A senhora deputada Márcia Passos tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Renovo naturalmente os meus cumprimentos e dizer também que a intervenção da Sra. Professora foi, como era esperado, clara e muito objetiva e, portanto, acabou já por resumir todas as questões que nos podiam inquietar. Não tanto inquietar, confesso, a nós, ao grupo parlamentar do PSD, porque, de facto, a nossa primeira abordagem a este projeto de lei foi uma abordagem de lhe imputar muitas críticas e, portanto, críticas essas que começaram imediatamente pela motivação do mesmo. Portanto, a motivação, exatamente como a senhora professora referiu, a motivação de um diploma baseado num caso concreto, no caso concreto dos cidadãos brasileiros,
pareceu-nos logo uma má base de trabalho e, portanto, prejudicando desde logo aquilo que se pretende com uma lei, que é o facto de ela ser geral e abstrata. E, portanto, começamos mal, dissemos já na altura, na discussão em plenário, começamos mal. E depois também entendemos, desde logo, e por isso há pouquinho eu já ter referido, que a questão foi mal colocada quando é colocada através de uma norma interpretativa, porque de facto entendemos que não tem nada de norma interpretativa. Como a senhora professora disse, a única controvérsia a existir, e ao que parece existe, é no sentido de saber qual é ou o que é uma decisão para este efeito. E, portanto, quando temos uma sentença, nós sabemos, não temos dúvida. Quando temos uma decisão administrativa, obviamente que não poderá ser uma escritura. E, portanto, nós perante isto, recorrendo aqui aos princípios básicos, uma decisão há de ser uma tomada de posição sobre, não necessariamente um litígio, mas algo que está em controvérsia ou em contradição entre as partes, nem que as partes sejam o cidadão e a administração pública, mas daqui uma decisão há de ser sempre uma tomada de posição sobre um assunto. Uma escritura não é isto. Uma escritura é uma constatação da vontade das partes. E ponto, não é? E portanto, e isto sim, isto merece a pena, de facto, verificarmos se há, de facto, essa controvérsia, se ela existe na nossa doutrina e na nossa jurisprudência, e existir, então, legislar no sentido de clarificar esta circunstância. Chamar norma interpretativa a algo em que queremos introduzir uma novidade no ordenamento jurídico é que não. Portanto, e nós refutamos imediatamente esta forma de legislar e tecemos críticas naturalmente construtivas e, portanto, e porque o fizemos estamos aqui hoje, porque entendemos que o assunto merece reflexão. Aliás, para existir uma norma interpretativa, não só os argumentos que usou a senhora deputada Alexandra Leitão são válidos, naturalmente, mas para termos uma norma interpretativa temos que ter pelo menos 2 requisitos que me parece que são cumulativos, que é o facto de existir uma controvérsia na doutrina e na jurisprudência, relativamente ao assunto em si e não à questão que eu estava a levantar da decisão, é ter essa controvérsia que, pelo que sei, não existe, relativamente à matéria em causa, e, por outro lado, ter a possibilidade do Tribunal por si só alcançar essa solução que ele próprio poderia alcançar através da análise dessa controvérsia. Portanto, no que respeita à necessidade de revisão, não nos parece existir qualquer controvérsia. Portanto, está afastado, quanto a nós, a possibilidade de legislar uma matéria desta natureza através de uma norma interpretativa. Por outro lado, também não temos a certeza que seja necessário introduzir alterações no Código de Processo Civil acerca desta matéria, porque se problemas existem, e como a senhora professora bem disse, os problemas podem estar relacionados com morosidade do processo em si, da Justiça em geral e deste processo em particular, que até não tem que ser moroso, deixem-me dizer, não tem que ser. Quando estão todos os requisitos reunidos, porque é que este processo há de ser um processo demorado? E, por outro lado, sim, também subscrevemos naturalmente o que disse a senhora professora no que respeita às custas judiciais, que são elevadíssimas e, portanto, aí sim devemos olhar para isso com muita cautela e deve ser objeto da reflexão de todos os grupos parlamentares. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada Márcia Passos. Passamos à Iniciativa Liberal. A senhora deputada Patrícia Gil Vaz tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Agradecer à Sra. Professora Doutora Maria José Capelo todas as considerações que fez na sua intervenção inicial. Certamente que serão muito atendíveis pela nossa parte na elaboração de um texto de substituição a este projeto de lei. E dar uma nota que um dos entendimentos apontados e que a senhora professora doutora também referiu na sua intervenção inicial seria a de que esta solução que a Iniciativa Liberal propõe seria quase como uma autoestrada aberta a que decisões administrativas estrangeiras pudessem passar a ingressar automaticamente no nosso ordenamento jurídico,
o que não é de todo o objetivo central deste projeto de lei, pelo menos não era isso que estava no nosso escopo na altura da elaboração deste projeto, e o nosso entender, a questão aqui que nos fez avançar precisamente para esta iniciativa é a seguinte: se não existe uma revisão, como é que então as decisões passam a ingressar no nosso ordenamento jurídico? Nós tivemos algumas reuniões para nos debruçarmos sobre o tema, e delas surgiram que as decisões administrativas podem ter um efeito registral no nosso ordenamento jurídico, que seja constitutivo ou que seja probatório. E o propósito aqui seria então que as decisões administrativas passassem através do Código de Processo Civil, mais concretamente através do número 4 do artigo 6º do Código do Registro Civil, a ter esse tal efeito registral no nosso ordenamento jurídico. Obviamente que esse efeito poderia ser impugnável nos nossos tribunais, não, o contrário nos estaria absolutamente fora de questão, mas isto permitiria que os cidadãos pudessem fazer normalmente a sua vida no nosso país, que pudessem ver reconhecida a sua situação jurídica, tal e qual como têm no seu país de origem, e pudessem então utilizar esse tal efeito registral para celebrar negócios jurídicos em Portugal. Este é o nosso propósito com o projeto de lei, e por isso gostaríamos de saber, se possível, ou pedir à Sra. Professora Doutora para abordar este efeito registral do artigo 6º do Código de Registro Civil e, concretamente, saber a sua opinião acerca de se não poderá este número 4 ser objeto de uma revisão, uma vez que esta foi uma das várias matérias que nós tivemos a oportunidade de abordar em algumas reuniões que tivemos. Um dos outros aspectos que foram levantados é que esta proposta, que com esta proposta iríamos manter a necessidade de uma revisão e de confirmação de sentenças estrangeiras, enquanto que para as decisões administrativas não exigiríamos qualquer tipo de confirmação para que estas vigorassem no nosso ordenamento jurídico. Como referimos, esta ingressão das decisões administrativas não seria de todo livre, uma porta aberta, teria sempre de ser um processo que estivesse previsto no Código de Registro Civil, e quando este ponto até existe jurisprudência, como também referiu, do Supremo Tribunal de Justiça, que exclui as escrituras públicas da União Estável brasileiras de estarem sujeitas a uma ação especial de revisão que está prevista no 978 do CPC, gostaríamos então, por isso, de perguntar à Sra. Professora Doutora se, no seu entender, seria preferível adotarmos então por uma outra solução que fosse mais restritiva, e uma das hipóteses que foram levantadas nas várias discussões até agora seria a de que, ao invés da expressão direitos privados, pudéssemos ter uma expressão que possa englobar uma outra amplitude de direitos, e gostávamos de saber que, se fosse por esta via, qual era a expressão que se poderia adotar. Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Chegamos ao final das intervenções dos grupos parlamentares, que foram particularmente eficientes. As perguntas suscitadas revelam profundidade na reflexão também dos grupos parlamentares sobre o assunto e, portanto, passamos à intervenção final da Sra. Professora Doutora Maria José Capelo, a quem dou a palavra. Muito obrigada, mais uma vez obrigada por esta oportunidade, por esta minha partilha destas minhas considerações. Eu não vou responder pela ordem. Eu trazia aqui o Código do Registro Civil, o artigo 6º e o artigo 7º, porque o 978-A a ser criado tinha que se repercutir necessariamente no Código do Registro Civil. O artigo 7º fala de decisões dos tribunais estrangeiros, por isso eu acho que também, e permitam-me, acho que os conservadores do Registro Civil deviam ser ouvidos, porque eu acho que o artigo 6º e o artigo 7º do Código do Registro Civil contendem com atos emanados das autoridades estrangeiras. O que me apercebi e tive a oportunidade de falar com alguém ligado que é conservador do Registro Civil, que a senhora deputada, e agora até começando pela sua doutora deputada Patrícia, que me parece é que os nossos conservadores não iam registar cá, transcrever, mais corretamente, uma escritura de união estável. E isto porquê? Porque cá
enfrentavam a grande dificuldade, jamais de direito internacional privado, não temos cá essa figura e a nossa união de facto não é registada. A única via que seria, como eu disse, seria por uma via de judicial, que também não me parece que aquilo vale como um documento. Por isso, este número 4 não pode ser dissociado do número 1 e, sobretudo, o que dizem os conservadores é que não têm meios de controlar a violação ou não da ordem pública internacional que fala no número 1. Por isso mesmo também não me parece viável. Agora, o que é registável ou não, eu acho que convinha falar, indagar junto das entidades competentes, nomeadamente dos representantes dos conservadores civis, para ver o que é registável. Mas a união estável, emanada do Brasil, causaria graves problemas. Outra coisa já é, que não vou ter aqui tempo, se ela for reconhecida judicialmente por uma decisão, saber se pode ser ou não tratamento equiparável à união de facto e gozar de alguns efeitos, mas isto já seria um chamado reconhecimento segundo a lei competente, que não dá aqui agora para entrar. Por isso, isto é muito complexo, porque interfere com a nacionalidade, interfere com a transcrição dos atos, é preciso ver, isto lê-se, podemos reagir, como a senhora deputada, doutora Alexandra Leitão referiu, reagir mal à norma interpretativa, mas reagimos, também temos que pensar todos os efeitos, reflexos que isto vai ter na nossa ordem jurídica. Outra questão que a senhora deputada Alexandra Leitão suscitou, muito interessante, convenção bilateral ou não. Isso aí é de direito internacional público, eu tenho aí só temos que ir com alguma cautela. Não podemos abrir uma convenção ao Brasil e pensar em todos os demais Estados que querem também, nomeadamente os cidadãos estrangeiros de outros países que também querem adquirir, por exemplo, a nacionalidade portuguesa. E nós não temos só imigrantes vindos do Brasil. Por isso, convenções bilaterais e os requisitos, eu chamo a atenção que o tabelião, eu estive a estudar isso, não controla se eles vivem em união estável há 5, 10, 20 anos ou só há meio ano ou um mês. Não há controle da veracidade, porque ele só atesta que perante ele fulano A e B declararam que vivem, por isso não há, é um mero documento autêntico que tem o valor de um documento autêntico. A outra questão, ordem pública internacional, tem que ser controlada, porque uma ideia hoje é a livre circulação de decisões, mas hoje a União Europeia, sobretudo, pauta-se por isso, livre circulação das decisões, mas sempre com um crivo prévio da ordem pública internacional ou a posteriori. Mesmo o regulamento que nos rege europeu quanto à competência internacional, que é o reconhecimento automático das decisões emanadas de tribunais europeus, pode ter uma oposição a posteriori, invocando a violação da ordem pública internacional. Ou seja, significa que as decisões europeias, fora do contexto do Código de Processo Civil, têm reconhecimento automático, mas está previsto nos regulamentos uma oposição se alguma das partes envolvidas entender que viola a ordem pública internacional. Portanto, há um controle a posteriori, mas nem isso está o 978A prescinde de qualquer filtro da ordem pública internacional. E a ordem pública internacional, mesmo os cidadãos estrangeiros, não podem recear a ordem pública, porque a ordem pública faz parte da nossa identidade e do nosso país democrático que é, do nosso respeito pelos valores fundamentais. Por isso, seja cidadão do Brasil, seja de outro país, não há que recear. É uma forma de legitimar e de permitir que tenha cá efeitos. Por isso, esse crivo. Agora, qual seria a solução? Eu acho que, eventualmente, mas isso exigia alguma ponderação, saiu há pouco tempo uma tese francesa sobre o que são os atos quase públicos. São estes atos híbridos em que a vontade das partes está presente e um oficial público também está presente. E discute-se o que é, se é decisão ou não é decisão. Por isso, a nossa lei tem que ir com uma cautela. E porquê? Porque hoje os nossos tribunais já aplicam o 978 a decisões que não são decisões emanadas de autoridades judiciárias. Já aplicam, e aplicam com base em critério, a analogia,
aplicam analogicamente. Agora, podemos dizer, vamos retirar a analogia, vamos inserir no artigo 978, a dizer assim, decisões de tribunais judiciais ou equiparadas, por exemplo, ou decisões como fizeram os brasileiros, decisões não judiciais com caráter jurisdicional. Pronto, eu acho que é interferir e dar maior segurança é interferir no 978, mas e depois caberá muito à doutrina, e vai ser um grande desafio, sobretudo para os meus colegas de internacional privado, ver o que é o caráter jurisdicional, quando há conflito, quando há como diz o professor Moura Ramos, quando há heterocomposição, quando está um terceiro a tomar a decisão. E estes atos que eu lhes chamo compostos ou de constituição complexa, porque envolve a vontade das partes, podemos dizer, quando esse terceiro intervém, tem ou não um caráter heterocompositivo. Decide e impõe ele, e, por exemplo, a divórcio consensual no Brasil é heterocompositivo, porque ele decide pelo divórcio e provoca aquele efeito. As partes manifestam a vontade, mas é o tabelião que decide se há divórcio ou não há divórcio. Por isso tem caráter de decisão, mas já a escritura já não. Um outro ponto, só para terminar, que eu acho que tem ainda mais alguns minutos. 3 minutos. A questão da convenção bilateral, pois aí tenho dúvidas era mais algum outro aspecto. Pronto, isto relativamente, acho que é perigosíssimo o artigo 978A. Eu acho que, como digo, é criar maior segurança na aplicação do artigo 978, mas nunca prescindir do controle. Sr. Deputado Alexandre Leitão, já reparei, é muito interessante que alguns nossos tribunais seguem, diz assim, não pode ser decisão, porque se nós vamos ver o 980 do Código de Processo Civil e diz de caráter de autenticidade, não haver ali despendência, então não estamos em decisão. Mas não, o único filtro que deve haver para as decisões emanadas de autoridades administrativas, decisões que tenham caráter jurisdicional, é o da ordem pública internacional. Por isso não podemos para ir ao 980 para dizer não é decisão, não é isso. Primeiro temos que ver, e como eu digo, nesta atual desjuridicionalização, muitas tarefas foram entregues, retiradas do juiz. Se repararem, até trago aqui só para exemplificar, quando no abrigo daquele decreto que passou as competências para os conservadores do registro civil, o preâmbulo diz assim, ao abrigo da autorização legislativa, tal, opera a transferência da competência decisória em determinados processos de jurisdição voluntária. Significa que as decisões do conservador têm competência decisória, foi o próprio poder. Tudo o que está no 272/2011 são decisões. Pronto. E isto para dizer, eu acho que não compete ao legislador fazer doutrina, como aos doutrinadores não compete legislar, não é? Mas eu acho, por isso, qualquer formulação legislativa não podem pensar naquele caso concreto A e B. Tem que pensar em geral e abstrato, e pensar que pode emanar tudo. Só para terminar, eu trago aqui os maiores internacionalistas privados dedicados, têm assim uma frase que pode ajudar, é doutrinal, mas pode ajudar, diz assim, pode sufragar-se que o método do reconhecimento deve variar em face da natureza da atividade da autoridade pública. Submetendo-se ao processo de reconhecimento de sentenças, por exemplo, sempre reconhecimento, revisão, os atos que espelham competências decisórias do oficial público, mas já não aqueles em que o oficial público se limita a receber e a conformar a vontade das partes. Isto da doutrina dominante, é a doutrina maioritária que há. É a doutrina maioritária que há e é isto. Isso, e pronto, implica a distinção entre atos volitivos e os chamados atos receptivos, que agora não vou entrar em mais questões teóricas. Muito obrigada, Sr. Presidente, por esta oportunidade que me deram. Eu é que agradeço, nós é que agradecemos muito à Sra. Professora Maria José Capelo e não sei se há alguma questão curta, aproveitando a disponibilidade da Sra. Professora, que ainda queiram suscitar. Não sendo o caso,
Renovo os agradecimentos, foi um gosto tê-la cá, senhora professora, e esperamos que volte brevemente. Muito obrigada. Está encerrada esta audição.